Konnichiwa, oi pessoal! Hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente, é mais de eu falando as minhas experiências. Eu vim trazer as coisas que eu queria muito que alguém tivesse me contado antes de começar uma faculdade no Japão. Eu fiz mestrado no Japão, eu já terminei, já estou formada e eu vou trazer umas coisas aqui que eu queria saber antes de ter entrado. Pode ser que você não ligue pra isso, mas pra mim, assim, é o que eu falaria pra uma pessoa que quer estudar no Japão. Eu tenho as minhas experiências, que eu tenho certeza que são diferentes das outras pessoas, meus colegas mesmo, são bem diferentes as experiências que eles tiveram. E acho que isso varia de, universidade para universidade, de província para província, de laboratórios para laboratórios, de cursos para cursos. Relevem bastante coisas que eu vou falar, mas assim, eu acho que a maioria das coisas acho que dá para aplicar bem. E vamos pro vídeo. Primeiro item, faça amigos internacionais. Quando eu soube que eu ia para uma universidade japonesa, eu fiquei muito animada com a possibilidade de eu conseguir fazer amizades japonesas, universitários japoneses. Eu tava bem animada com essa ideia. É claro que eu também pensava em fazer amigos internacionais, mas eu estava muito focada de, nossa, já que eu vou pro Japão, vou estar sabendo falar japonês também, então vai ser muito fácil de eu conseguir amigos. É claro que eu já sabia que já é um pouco difícil para estrangeiros ter uma relação mais íntima com os japoneses. Eu acho que isso varia bastante de pessoa para pessoa. O que eu tenho para falar é que eu consegui fazer amigos japoneses naturalmente, mas que eu acho que em muitas situações eu me sentia muito mais confortável com pessoas que estão na mesma situação que eu como aluna internacional, porque a pessoa já entende ali a minha realidade como estrangeiro e também a gente tem mais coisas assim, similar, mais coisas pra compartilhar, eu imagino. É claro que assim, eu sou diferente de você, então provavelmente você deve estar falando, mas eu sou muito mais chegada para falar com japonês, ou eu sou muito mais chegada para falar com os brasileiros, ou com outras pessoas que são de outros países. Eu criei um laço muito forte com a comunidade de estudantes internacionais que estão lá, misturado mesmo, assim. Às vezes tinha japoneses, às vezes tinha brasileiros, alunos de outros países. E eu acho que isso é muito legal para você ver como que funciona a cultura de países diferentes dos seus. E nessa questão de você fazer amigos estrangeiros, é que você vai se sentir muito sozinho. Eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de curtir ali a minha solitude. Eu acho que muita gente aqui que deve me assistir é dessa vibe. Mas assim, vai ter um momento que você vai se sentir muito sozinho e vai se incomodar com isso. Provavelmente, eu não tô falando, eu não tô te julgando. Isso pode te incomodar. Então, o que eu indico é você começar a frequentar eventos e grupos de, por exemplo, estudantes internacionais, tentar se envolver um pouco nessa comunidade. Mas é isso, faça amigos que estão na mesma situação que você. Segunda dica, conheça pessoas locais. Não foque somente nas pessoas da universidade, porque as pessoas da universidade que você vai estar, provavelmente tem um pouco ali do histórico um pouco parecido com o seu, né? Provavelmente já teve um ensino superior e tá estudando, que não sei o que lá. Tem uma ligação ali um pouco próxima, tem uma realidade um pouco mais próxima da sua, apesar de ser de diferentes culturas. Mas, por exemplo, fazer um baito seria bico, um trabalho de meio período, por um tempo, assim. Eu já fiz em restaurantes, izakaya, né? Bares, né? Bares japoneses. Me dei muito bem com o pessoal, conheci várias pessoas muito diferentes de mim. Foi muito bacana. Eu já fiz baito ensinando inglês para crianças e também idosos japoneses, né? Locais. Também já fiz baito em uma loja de roupa. E então isso me fez conhecer pessoas diferentes, pensamentos diferentes e realidades diferentes, porque a gente tem uma ideia de Japão, às vezes, muito sólida, muito fixa, e às vezes, assim, não é aquilo, às vezes a pessoa não pensa aquilo que a gente acha que ela tá pensando, e você também abre muito mais a sua cabeça a partir do momento que você passa a conhecer locais. Essa interação eu acho muito saudável, muito bacana. O que muitos amigos meus fazem, geralmente, é ir num café e ficar amigo da pessoa que trabalha lá. Não ficar amigo, mas conhecer a pessoa, ir lá, a pessoa lembrar de você, bater um papo, sabe? Você conhecer mesmo a pessoa que tá trabalhando ali. Eu acho isso muito bacana, muito legal. Terceira coisa, acho que eu fiquei muito
feliz quando me disseram isso, porque era a coisa que acho que eu tava mais preocupada. Eu lembro até hoje da pessoa que me disse isso. I drink Milo and I have anxiety. Não se preocupe em não passar nas matérias. Eu não tô falando que é coxa, que é suave de passar, que ninguém reprova, não é isso. Eu estava muito preocupada em não passar nas matérias, em não entender o que o professor tá falando, em ele cobrar coisas que eu não sei e ter uma prova muito difícil e, sabe, aquele nível. O professor sabe que você é um estudante internacional e sabe que as educações são diferentes níveis nos diferentes países. Ele não vai cobrar uma coisa absurda de você, sabe? Ele não vai cobrar algo que ele não falou na aula, muito provavelmente. Ah, mas será mesmo, né? A gente não sabe, né? Mas é verdade, gente. É difícil eu falar coisa que não é da minha experiência, mas assim, tem matérias que vão te avaliar por provas. Tem matérias que vão te avaliar por atividades na sala de aula. Tem matérias que vão te avaliar por responder perguntas durante a aula. Isso você pode ver na grade curricular, as matérias que provavelmente você pode escolher ou que são obrigatórias, você vê lá direitinho como que elas são avaliadas, como que o professor vai te avaliar. Eu indicaria você perguntar para alguém que já fez a matéria. Isso é outra vantagem de você se relacionar nesses grupos que tem estudantes internacionais, porque provavelmente você vai achar alguém que já fez essa matéria que você vai fazer. Você pergunta para a pessoa como que foi, o que o professor cobrou, se foi muito difícil. Então você pode selecionar uma série de perguntas para perguntar para as pessoas que já fizeram a matéria nesses grupos de estudantes internacionais. Isso eu acho que ajuda muito, me aliviou muito saber que não era um bicho de 7 cabeças e assim, eu consegui passar em todas as matérias. É claro que umas foram mais difíceis que as outras, mas eu acho que não é para se descabelar, para se desesperar. Eu realmente falo isso de coração porque você se preocupar muito com essas coisas, eu acho que tira um pouco da animação de você ser um estudante em uma universidade do exterior. Eu não sei como é que é direito o curso de mestrado no Brasil, mas para falar em geral, assim como o curso de mestrado, o bacharelado e eu acredito que também o doutorado, pelo menos foi o que eu ouvi, as aulas em si, elas são mais rasas e abrangentes do que profundas e focadas num assunto só. Então, dificilmente você vai conseguir ser um expert naquele assunto. Você vai conhecer algumas coisinhas de várias coisas, entendeu? Eu não sei se é a mesma coisa aqui no Brasil. Mesmo no Brasil, em diferentes regiões, eu acredito que cada universidade aborda isso diferente. Mas no Japão, assim, pela minha experiência, pelas experiências dos meus amigos, tem até gente do bacharelado que falou isso. Os professores, eles abordam muito mais raso os assuntos, mas eles abordam mais coisas, bem abrangente, e eles deixam por conta do aluno se aprofundar. Então, provavelmente, se ele for pedir alguma atividade extra ou atividade depois das aulas, ele vai pedir para você se aprofundar naquele assunto que ele comentou em sala de aula, ou escolher algum assunto que ele citou na aula para você se aprofundar nessa atividade de casa. Pelo menos isso teve muito comigo. Quarta coisa, talvez vocês já saibam disso, mas assim como a gente, nós brasileiros, temos uma imagem de japoneses, algumas pessoas têm uma imagem mais desconstruída, umas pessoas têm uma imagem mais preconceituosa, eles também têm uma imagem da gente. Provavelmente você vai falar que é brasileiro, eles podem ter uma imagem de você, isso pode ser muito boa, pode ser um pouco complicado. Eu vou falar aqui pra você tomar cuidado, né? Uma coisa legal até, que não incomoda tanto, não me incomoda, pelo menos, é as pessoas, não só japoneses como estrangeiros também, tem aquela ideia que todo brasileiro gosta de samba, todo brasileiro gosta de futebol, tem essa imagem. Eu, por exemplo, não assisto futebol, eu posso aqui ser cancelada, talvez, e não é algo assim, nossa, eu odeio isso, é só questão de afinidade, eu acho. Depois que eu falei das coisas que eu sou mais afim, tem essa quebra de expectativa, mas isso aí é o menos importante que eu iria falar agora, mas principalmente mulheres, eu acho que deveria ter um pouco de cuidado, porque eu fui bem mal interpretada quando fui tentar fazer amizade com um japonês que estava querendo me ensinar japonês. Lá naquela sala de estudantes internacionais, de apoio aos estudantes internacionais, a gente tem um esquema, um programa de alunos internacionais ensinam inglês para os alunos japoneses. E os japoneses ensinam japonês pra gente.
as vagas para quem queria aprender japonês já tava cheio. E um menino foi me ensinar de graça. Ele falou assim, eu ensino você, eu não preciso receber. Quando eu ia conversando com ele, acabava ficando num clima muito estranho. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas por eu ser brasileira, eu ia ser uma pessoa muito fácil. Uma pessoa que ia topar ir na casa dele, por exemplo, sozinha. Ele falou que ele tinha amizade com pessoas internacionais, pessoas latinas, que funcionava desse jeito. As pessoas iam pra casa dele e, né? O que eu quero dizer é que não tem problema se você faz isso ou não, cada um cuida da sua vida, mas o problema é ele ter essa ideia, ele esperar isso de mim. Então eu fiquei um pouco incomodada. Por eu ser brasileira, por eu ser latina, você já tá com essa ideia de mim? Isso foi um caso específico desse menino. As outras amizades que eu fiz com meninos ocorreu totalmente de forma diferente. E isso eu trouxe aqui só pra falar que tenham cuidado, porque você pode ser mal interpretada. E assim, eu não sou de chegar na pessoa, mantenho uma super distância. Eu prefiro ficar distante de qualquer pessoa quando tô conhecendo. Eu não sou de tocar, não sou de relar. Eu sou muito assim, respeito o seu espaço e respeite o meu. Não foi por eu ter chegado na pessoa e aí ele me mal interpretou. Não foi isso, foi só porque eu sou brasileira. Mas eu sei que já teve muito caso assim. Então assim, né? Por via das dúvidas, tomem cuidado. Quinta coisa, provavelmente a universidade que você vai ficar vai te oferecer um dormitório. No meu caso, eu tinha 1 ano pra ficar nesse dormitório e depois desse 1 ano eu tinha que me mudar. Mas eu não sabia direito como que eu ia me comunicar, como que eu ia saber as palavras certas pra eu alugar uma casa, pra eu me passar confiante de que eu ia pagar aquela casa. Nas universidades tem um departamento, tem pessoas que vão te ajudar com isso, vão te oferecer todo o suporte para você alugar uma residência. E uma coisa que ajudaria muito é você saber o vocabulário disso. Então, por exemplo, Chintai, Yatin. Isso seria o básico, mas assim, para você conseguir alugar uma casa lá, você teria que entender outras coisas, que às vezes também é diferente do Brasil. Uma coisa ou outra ali que é diferente do Brasil. Mas assim, se você não souber nada, a universidade vai te ajudar, isso não se preocupe. É só mais assim, pra você não se preocupar na hora, não surtar. Eu acho que é legal saber dessas coisas. Sexta coisa? Acho que já é sexta coisa. Ache alguém no seu laboratório, ou no seu centro de pesquisa, ou onde você vai ficar. Algum coleguinha, algum senpai, algum superior, que tenha mais experiência com você e que você vai conseguir se encontrar frequentemente, que você possa confiar. Gente, isso é muito importante, é muito importante, é muito importante. Acho que isso foi o que me salvou, na verdade. É muito importante que você tenha alguém que você consiga lidar bem. A pessoa vai te ensinar as coisas, que ela vai conseguir te passar realmente as coisas. Perdeu uma matéria? É aquela pessoa que você vai buscar ajuda. Você não sabe fazer um experimento? É aquela pessoa que vai poder te ensinar. Eu não quero que você pense como se você estivesse usando a pessoa, mas é que assim, você vai estar num país diferente, você vai estar vulnerável lá. Eu não sabia se eu ia conseguir fazer as coisas, então eu ter tido uma pessoa lá que me ajudasse, claro que eu agradecia muito a pessoa. Quando eu ia viajar, eu trazia sempre uma lembrancinha. Sempre que eu podia, eu tava agradando ali a pessoa, mas como agradecimento, não era nem de você falar, tô te dando isso, então me ensina isso, sabe? A pessoa era o meu tutor e ele me ajudou demais. Ele era um doutorando, né? Ele recebia um pouco da universidade pra me ajudar, então, era meio que obrigação dele. Mas assim, ele me ajudava de tão boa vontade, era tão didático o jeito que ele me ensinava, que assim, eu falei assim, nossa, imagina se fosse outra pessoa. Não me tratava assim com segundas intenções, era uma pessoa assim bem respeitosa, sabe? E às vezes fazia uma brincadeirinha ou outra lá pra descontrair. Uma pessoa muito legal que ficou comigo. Se você conseguir achar uma pessoa assim, acho que seria uma das coisas mais importantes que eu tenho pra falar aqui. Uma pessoa que você possa contar realmente, sabe? Que esteja lá por você. Sétima coisa, em segundo lugar, a pessoa mais importante, eu acho que é a secretária. Seja a secretária do Departamento dos Estudantes Internacionais, seja a secretária da Sala de Apoio dos Estudantes Internacionais, seja a secretária do seu laboratório, secretárias. Gente, sério, dê muito valor às secretárias, porque eu sempre precisava de documentos, eu sempre precisava de ajuda para traduzir algum envelope que eu recebia do governo. Eu sempre recebia, por exemplo, coisas que eu não sabia se eu tinha que pagar ou não, e eu sempre pedi ajuda pra elas. Não só elas, como eles também, independente do gênero. Eles que vão te acalmar, né? Porque, você recebe toneladas de envelopes
e coisas do correio. Você não sabe o que fazer com aquilo. É muito japonês, é muito kanji, é muita letrinha. E mesmo eu que sei ler um pouco de japonês, eu me perdia naquilo, eu não sabia. Mesmo se você sabe japonês, assim, fluente, é muito difícil você conseguir interpretar aquilo, saber se você tem ou não que se envolver com aquilo lá que mandaram pra você. Não só isso, tem documentos da universidade, coisas assim que se você não souber japonês, como que eu faço pra fazer isso? Como que eu faço pra marcar um médico? Mesmo que eu não tinha nada pra tratar com ela, eu ia lá falar com ela, conversar. Às vezes eu ia viajar, eu trazia alguma coisinha pra elas. Extremamente importante você manter um bom relacionamento com a secretária. 8ª coisa, não se preocupe em se comportar como japonês. É interessante, eu acho legal você aprender a se curvar, aprender as coisas básicas assim de etiqueta. Acho muito legal isso, mas não se preocupe com isso. Não se preocupe em ser cobrado por isso, sabe? Porque eles sabem que você é estrangeiro. Se você der um arigato, eles vão falar, nossa, que legal, ele sabe alguma coisa. Sabe alguma coisa da nossa cultura, tá se interessando. Acho que esse é o que você tem que manter em mente. É claro que não vai exagerar, por exemplo, não vai ficar pendurado num tori, né? Mas assim, saber o básico do, por exemplo, não é legal falar alto enquanto você tá no trem, nos lugares públicos. Essas coisas básicas, assim, de etiqueta, é legal você saber, você respeitar. Eu acho muito válido. Não é porque, eu sou estrangeiro, então eu posso fazer qualquer coisa. Mas, assim, não ficar bitolado, tipo, eu tenho que ficar me curvando, não sei o que lá, se eu fizer isso, vão pensar mal de mim. Acho que é só você se manter informado, mas não ficar bitolado nisso, porque eles sabem que você é estrangeiro. Tá suave, fica tranquilão. 9ª coisa, se você conseguir, faça sessão de terapia. Tenha sessões com um psicólogo. Eu faço online com uma brasileira. Tem amigos meus que fazem com pessoas que falam inglês. Na língua que você se sentir confortável, eu acho que tá válido. E não é só porque você é um estudante internacional. Para qualquer pessoa. Se fosse possível, financeiramente falando, todo mundo deveria ter. Sim, é claro que eu estou falando aqui com pessoas com diferentes condições financeiras. No começo eu estava sozinha e conforme o tempo foi passando, eu tive dificuldades diferentes, eu tive emoções diferentes, eu passei por muitas coisas que eu achava que não eram justas, coisas que eu achava que era muito estranho eu tá sentindo. Não é simplesmente você falar com um amigo, não é simplesmente você falar com os seus pais, é algo de você falar com um profissional que entende o psicológico, que entende comportamentos. Então é uma pessoa que realmente tá ali pra te ajudar sem preconceitos, entendeu? Não tem o que falar, né? Principalmente por você estar num país diferente, uma cultura diferente, estar sozinho, estar longe dos amigos, dos pais, é uma loucura, né? Se você conseguir, faça. 10ª e última coisa, como eu queria que tivessem me falado isso antes de eu até aplicar pro mestrado. Eu acho que parece muito óbvio o que eu vou falar, mas é muito importante. É muito importante e eu não posso entrar muito a fundo, porque provavelmente se eu entrar muito a fundo eu vou ser cancelada ou vai dar ruim. Eu fui fazer mestrado. Quem vai fazer mestrado é direcionado para um laboratório. Então, você vai ter um laboratório de pesquisa, certo? E o meu laboratório é no departamento de Química, que é diferente de vários amigos meus. Se você vai fazer bacharelado lá, provavelmente você não tem essa obrigação de ir para um laboratório. Se você está no seu último ano de bacharelado, que lá no Japão é o 4º ano, você pode escolher essa opção. Eu acho que isso é diferente de cada universidade, se é obrigatório ou não. E o pessoal que está fazendo doutorado também tem que ir para um laboratório. Cada laboratório funciona diferente. No caso do meu departamento, que é departamento de Química, era um pouco mais pesado. Eu vou dizer assim, comparado aos outros. Ele já tinha fama de ser um departamento um pouco mais exigente em termos de regras. No meu laboratório, exigia que você ficasse lá como se você estivesse trabalhando. Então, eu tinha que ficar lá das 9h30 até, no mínimo, 6h30 da tarde. Era obrigatório, era um horário obrigatório que você tinha que ficar no laboratório. Mas, assim, os alunos ficavam até esse horário? Não. Eles ficavam mais que isso. Tinha gente que ficava até as 9 horas da noite, tinha gente que ficava até meia-noite, tinha gente que tava lá às 2 da manhã. Eu acho que isso depende de pessoa pra pessoa, se funciona ou não com você. Acho que esse método não combinou muito comigo. Mas assim, tem gente que gosta, né? Então não tem problema. Tem amigos meus que eles não têm essa obrigatoriedade de ficar
ficar no laboratório entre tal horário e tal horário. Eles podem ficar mais livres, ir na hora que eles tiverem experimento, na hora que eles realmente precisavam ir no laboratório. Aí eles iam, faziam as coisas e entregavam os resultados. A avaliação deles era com base nesses resultados. Se eles conseguiram, ótimo. Se não conseguiu, aí o professor dava uma avaliação ruim. Se você gosta de um ambiente que as pessoas ficam te vigiando o tempo todo que estão lá, ficam passando atrás de você, vendo o que você tá fazendo no computador, e se você levanta pra ir no banheiro, a pessoa fala: nossa, você tá varzeando? Acho que você é um pouquinho diferente de mim. Se você se sente um pouco mal de trabalhar nesse ambiente, eu acho bom você pesquisar bastante o seu laboratório antes de você se enfiar nisso. No começo eu achava, mano, eu tô no Japão, eu vou estudar numa das melhores universidades, pode vir qualquer coisa, tá ligado? Qualquer regra, eu tô aceitando ali. Mas, meu, você vai ficar 2 anos nisso. 2 anos, todos os dias. E tem laboratórios que você não podia faltar. Se você faltasse, qualquer razão que seja, mesmo se você estivesse doente, se você fosse sair de férias, você tinha que vir nos finais de semana, por exemplo, vir nos sábados para recuperar todas essas suas faltas. Como vocês viram em vídeos passados, eu fiz uma viagem com a minha família, um mochilão de 18 dias mais ou menos. Eu vim todos os sábados durante um semestre mais ou menos. Eu vinha todos os sábados. E aí eu até perdi as contas, vim mais até. Não é porque você tá lá que você tá fazendo algo realmente útil, mas você precisa estar lá. Pode ser que você venha pra minha universidade e não seja o seu caso. Tem, por exemplo, gente que ia pro laboratório, o professor pagava pra pessoa ir pro laboratório. A pessoa recebia como se fosse um bico. E não porque tava corrigindo prova de aluno, não é por causa disso. É porque a pessoa simplesmente tava indo fazer o trabalho dela. Tinha gente que era bem mais livre, a pessoa fica lá em cima de você, mas assim, é suporte 24 horas a sua pesquisa. Você pode mandar mensagem 2 horas da manhã perguntando: ai, eu tive essa ideia, será que tá bom? A pessoa vai te responder, o professor vai te responder. Eles estão ali de suporte pra você 24 horas. Tem laboratório que não faz isso? Tem. Eu tinha suporte do meu orientador toda semana. Toda semana a gente tem uma reunião 1 a 1 pra falar sobre a minha pesquisa. O suporte é fenomenal se você está totalmente inteirado na sua pesquisa. Tem laboratórios que não funcionam desse jeito? Tem. O que eu indico você fazer? Converse com pessoas que já estão lá, que já estão inteiradas, que já sabem sobre os laboratórios, já sabem as fofocas, já sabem o que rola em cada laboratório, pra você ver onde você tá se enfiando. Eu sei que somos diferentes, entendeu? Pode ser que você odeie, pode ser que você ame. Não tem como eu te falar que foi péssimo ou foi super legal, porque você vai encarar de uma forma diferente. Dependendo do laboratório, pode ser difícil você encontrar alguém. Mas assim, caça, gente, caça. Vai lá e vai atrás realmente pra saber onde que você tá se enfiando. Eu queria muito que alguém tivesse me falado isso, realmente é muito importante. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um pouco longo, mas eu achei muito importante. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de que eu falo minhas experiências, de dicas, ou de coisas que eu queria que tivessem me falado antes de eu fazer alguma coisa, deixa aí nos comentários. Talvez esse vídeo ajude muitas pessoas, talvez não. Se você tem alguma outra dica pra falar pra quem tá começando ou tá pensando em estudar no Japão, eu acho que isso ajudaria bastante as pessoas que estão indo estudar lá. E esse foi o intuito do vídeo. Deixa aí nos comentários qualquer coisa que você achou. Mesmo que você discorde de alguma coisa que eu falei, não tem problema. Eu tenho certeza que as suas experiências foram muito diferentes das minhas. Mas é isso. Muito obrigada por terem assistido e tchau, tchau!